Olá, bom demais ter você por aqui. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando nas últimas décadas. Em 1940, os brasileiros viviam em média 43 anos. Hoje vivem 75. Em 2060, a expectativa é chegar a 81 anos, de acordo com o IBGE. Muita gente vivendo mais é uma boa notícia, mas em termos de aposentadoria é preocupante, segundo especialistas. Isso porque cada vez mais pessoas estão recebendo auxílio e por mais tempo. Resultado, um saldo negativo que cresce ano a ano. No programa de hoje, vamos entender como funciona a Previdência no Brasil e debater as possíveis propostas e desafios do presente e do futuro. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou! O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Para falar sobre Previdência, nós recebemos Ivan Santana Hernandes, professor voluntário do Departamento de Ciências Exatas da UFMG. Recebemos também Milton Vasques Tibau, professor associado da Faculdade de Direito da UFMG e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Bom, quero começar agradecendo pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. Vamos começar então explicando o que é a Previdência Social e qual que é a importância dela. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa interlocução com a sociedade para trazer esclarecimento sobre isso. A Previdência Social é uma área de ação da Seguridade Social. É a única das áreas da Seguridade que é contributiva, porque ela está ligada efetivamente ao mercado de trabalho. O fundamento dela é uma vinculação ao trabalho e, excepcionalmente, é uma ocupação, que não é trabalho formal, mas que a lei permite certas categorias possam se inscrever facultativamente. Basicamente, a Previdência Social é um sistema de poupança coletiva de natureza compulsória, pela qual o Estado obriga o cidadão a guardar parte do seu salário para a eventualidade de uma necessidade futura, se for acometido por um risco social. A lei é que define o que é risco social. Dentre os riscos sociais mais relevantes, nós temos a idade avançada, a invalidez, o desemprego e outros agravos que estão diretamente previstos na Constituição. E por que ela é tão importante para um país? Bom, muito obrigado pelo convite, a participação aqui para o debate, para o esclarecimento dessa área tão necessária e tão emocionalmente discutida sempre. A Previdência, na sua origem, ela tem uma mensagem muito clara, que é de proteger e oferecer uma renda para a pessoa que perde a sua capacidade laborativa. Lá no início das sociedades, as pessoas, quando perdiam essa capacidade, fosse por idade, fosse por algum acidente, por uma invalidez, eram as famílias que proviam, então, esses recursos. Nesse momento em que as coisas vão evoluindo, a história da humanidade vem nos ensinando, Bismarck, lá na Alemanha, começa um trabalho mais voltado para a Previdência como nós a conhecemos hoje. Então, significa que a gente poupe alguma coisa no momento presente para que no futuro possa, então, financiar essa renda. A Previdência Social tem essa importância para a nossa sociedade e, no Brasil, ela é anunciada como a maior seguradora do Brasil. E, de verdade, nós estamos falando aí em mais de 60 milhões de brasileiros que estão cobertos pela Previdência Social. E isso tem um impacto social, faz com que ela seja um grande distribuidor de rendas. Alguns municípios menores no Brasil, especialmente em Minas Gerais, tem mais repasses previdenciários do que os fundos repassados pelo governo federal através do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é um grande distribuidor de rendas do nosso país, apesar de todas as dificuldades que nós nela vemos. Agora, muitas pessoas associam a Previdência à aposentadoria, né? Mas vai além disso, como vocês já disseram, né? Tem outros benefícios. Quais que são esses benefícios? Na essência, a Previdência Social atua quando o cidadão se afasta de uma atividade de trabalho. A Previdência foi idealizada lá em 1883 na Alemanha por Bismarck justamente para que o trabalhador que estivesse desempregado pudesse ter recursos para sobreviver até encontrar um novo emprego. Então, na verdade, hoje está assente, pelo menos na doutrina jurídica, de que a melhor proteção social é um bom emprego. Se você tem um bom emprego, você realiza todos os seus sonhos de consumo, cobre todas as suas necessidades,
A Previdência visa repor a perda dessa renda nas situações desses riscos sociais, desses agravos. O mais importante e de longo prazo é a aposentadoria. Os benefícios podem ser divididos em duas categorias. Os de longo prazo, que são também chamados em manutenção, que requerem uma carência muito grande, no mínimo 15 anos, 180 meses, e os de curta duração, que são episódicos, um afastamento por mais de 15 dias, por motivo de doença, 30 dias, 1 mês, 6 meses. Esses não causam impacto nenhum à Previdência. Inclusive, o valor da renda é a mesma do salário do trabalhador. Só quando entra em cena o benefício de longo prazo, a aposentadoria, é que então existem índices de redução dessa renda, porque nós temos um critério de cálculo que parte de um conceito jurídico de salário de benefício e que acaba remetendo à fórmula do fator previdenciário. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o fator previdenciário, mas antes eu queria saber se todos os cidadãos têm direito à previdência ou algum benefício dela ou não, só aqueles que contribuíram. E de que forma que se dá então essa contribuição? Há uma diferença básica. A Seguridade Social protege o cidadão, trabalhe ou não trabalhe, mas a Previdência Social protege só o cidadão trabalhador. Então, esse cidadão trabalhador é juridicamente definido como segurado. E como segurado, ele tem que se inscrever na Previdência, tem que contribuir, permanecer contribuinte até o momento de auferir o benefício. Então, a Previdência ela está vinculada a uma atividade de trabalho. E com uma outra consideranda, nos primórdios da criação do seguro social, já se previa que o trabalhador não teria condição de ele sozinho fazer uma poupança, um pé de meia, suficiente no curto prazo. As empresas, então, foram chamadas a se responsabilizar por metade do custeio do seguro social. Isso já foi questionado várias vezes, mas no início dos anos 60 aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal matou essa questão, dizendo que isso tem caráter compulsório, advém de lei. As empresas, então, são obrigadas a contribuir, no mínimo, com um valor equivalente ao que o trabalhador recolhe. É o chamado princípio da paridade. Mas, desde a Constituição de 88, essa paridade já desapareceu. Hoje, as empresas contribuem em patamares muito mais elevados do que o trabalhador, o que é um indício de que a Previdência já não está refém apenas da folha de pagamento das empresas, porque a maior fonte de recursos para o financiamento da Seguridade hoje vem da atividade industrial, da atividade financeira, porque são muitas fontes de custeio sobre lucro, sobre faturamento, sobre outras questões. Agora, trabalhadores informais, que não estão nas indústrias, nas empresas, também podem contribuir e de que forma que eles recebem? É da mesma forma também eles recebem esse benefício? Eles também contribuem segundo o enquadramento como contribuinte individual. Um critério de contribuição é um pouco diferente, porque nós temos basicamente 4 definições de salário de contribuição. Quem é empregado e trabalhador avulso recolhe sobre o salário, no contra-cheque. Quem é contribuinte individual, sob a renda efetiva, no sentido de renda do imposto de renda. Quem é empregado doméstico, sobre o valor declarado na anotação da carteira de trabalho. E, finalmente, o contribuinte, o segurado especial, é sobre o valor da venda ou da consignação dos produtos de origem agrícola e pecuária. Na essência, a Constituição de 88, quando determinou o tratamento uniforme da questão trabalhista do trabalhador rural, equiparando ao trabalhador urbano, determinando que as leis trabalhistas também se aplicassem no campo, é que fez fundir os 2 regimes de previdência social. Porque até 88 nós tínhamos o regime da consolidação das leis da Previdência Social, que era a Previdência do Trabalhador Urbano. E tínhamos o pró-rural, que era o regime de previdência do trabalhador rural.
Quando a Constituição, então, determina a unificação do tratamento da cidade e do campo, todas as categorias equivalentes do campo foram equiparadas às urbanas. Empregado rural é igual a empregado urbano. Empresário rural é igual a empresário urbano. Autônomo rural é igual a autônomo urbano. Aí sobrou o resto, porque os miseráveis do campo têm uma condição melhor do que as dos miseráveis na cidade. E eu até costumo dizer para os meus alunos que no campo não existe vagabundo, que é uma das categorias que no passado era considerada pela área de previdência, porque todos vieram para a cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais da diferença entre a aposentadoria rural e também urbana, mas quero saber de que forma que a Previdência ela impacta nos números da economia de um país, por exemplo, influencia na economia de um país, e o inverso também, né? De que forma que a economia do país ela tem alguma influência na Previdência. Pois não, eu queria voltar um pouco e Claro. trabalhar um pouco essa questão da Seguridade Social no Brasil, especialmente da Previdência, para falar das múltiplas formas de Previdência. Na Previdência Social, nós estamos falando aí de uma força de trabalho no Brasil de cerca de 88 milhões de pessoas. Desses, 51 milhões estão no regime geral da Previdência Social, o INSS, como nós conhecemos, como contribuintes empregados, né? Temos aí perto de 7 milhões de contribuintes que são dos regimes próprios de previdência social, que estão vinculados a estados e municípios. E temos também perto de 7 milhões de contribuintes especiais, que são esses que o professor Milton acabou de explicar para nós. Então, com isso, nós alcançamos um número aí próximo de 64, 65 milhões de pessoas. Para atingir os 88, nós temos aí 23, 24 milhões de pessoas que estão a trabalhar, mas que não estão amparados pela Previdência Social. Podem, mas por alguma razão específica não fizeram essa opção. A lei lhes garante esse direito. E desses 24 bilhões, nós estamos falando, 24 milhões, desculpa, nós estamos falando de 10 milhões que recebem até um salário mínimo, inclusive, e de 13 milhões que recebem mais de um salário mínimo. Esses são grupos que deveriam estar amparados e que não estão porque não contribuem. Esses números levam a situações específicas. Eu não tenho os números finais de 2014, mas tenho números de setembro, do terceiro trimestre de 2014, quando nós falamos numa arrecadação total até setembro, então, de 241 bilhões de reais. E a despesa previdenciária e assistencial, como bem falou o professor, nos levou a 290 milhões. Então, nós estamos falando que, para financiar essa diferença de 48 bilhões, nós nos recorremos em recursos do Tesouro Nacional. Nós estamos falando, então, do déficit. Essa é a expressão que, tecnicamente, preferimos utilizar. Mas a imprensa vai falar em rombo da Previdência. E, por outro lado, o governo vai falar em insuficiência financeira, que são sinônimos do déficit, que é o impacto que nós temos nesse ano de 2014, no ano passado. Essa situação específica leva-nos a uma situação bastante interessante, porque o Brasil hoje ainda é relativamente um país jovem. Falamos hoje num bônus demográfico. Significa dizer que nosso país se tornará um país idoso nos próximos 10, 15 anos. Então, temos 10 ou 15 anos para ajustar as contas aos direitos que as pessoas têm, que devem ser mantidos, de ter essa renda quando perdem essa capacidade laborativa. Mas observe que temos 10% de idosos e nós gastamos 10% do PIB com a Previdência. Independente da arrecadação, nós estamos a falar, é preciso ressaltar isso. Países mais antigos e mais envelhecidos, como, por exemplo, Portugal e Espanha, na Europa, eles têm mais de 20% de idosos e eles gastam 10% do PIB com Previdência Social. Significa dizer que nós gastamos o dobro deles em relação a isso. Isso é bom ou é ruim? Eu não sei, eu estou dando um parâmetro de comparação. Precisamos discutir efetivamente, à luz desse custo, como que a sociedade está se preparando e como que ela compreende a necessidade de dar esse amparo social. Essa é a nossa grande discussão e é para isso que nós precisamos lançar luz e essa oportunidade é ótima que a sociedade receba. Ok, então você já adiantou um pouco sobre esse debate polêmico em relação ao déficit
que a imprensa então chama de rombo. O senhor disse aí do seu ponto de vista que existe mesmo esse déficit. O senhor concorda, professor, que existe esse déficit da Previdência Social ou não? Não, absolutamente não. Primeiro porque o próprio professor Ivan concorda comigo que a Previdência Social está em equilíbrio. Agora, se nós considerarmos que é a Previdência Social quem financia as ações de saúde e de assistência social, então ela é tecnicamente vista como deficitária, porque o Bolsa Família, por exemplo, não está em nenhum sistema da Seguridade, é apenas um programa de governo e já leva 29 ou 28 bilhões de reais por ano. Se você suprimir isso, então, ela está perfeitamente em equilíbrio. Depende do tipo de gasto ou de alocação de recursos que você faça dentro do sistema da Seguridade Social. Agora, como nós podemos acompanhar a existência ou não desse déficit se no Brasil os números nunca foram transparentes? Primeiro que nós não temos uma cultura de fazer orçamento e acompanhá-lo. Geralmente leis orçamentárias são glosadas, né? Não tem a sua execução barrada. Por outro lado, está na própria Constituição a proibição para que o governo realoque recursos orçamentários de uma rubrica para outra. Tirar, por exemplo, da educação para investir em esporte. Mas, em termos de previdência, o governo faz isso. Tira da previdência para aplicar em outras questões não previdenciárias. Mas existe uma má gestão dos recursos, então, da Previdência, é isso? Não é que seja uma má gestão, porque o objetivo dela não é gerar lucro. Aliás, um dos grandes problemas de um ministro da Previdência, quando entrou dentro do Ministério da Previdência e ficou estarrecido, é que lá no Ministério da Previdência eles administram a questão previdenciária como se fosse uma empresa que devesse dar lucro. Então depende do ponto de vista. No governo Itamar Franco, ele pessoalmente determinou ao ministro da Previdência que cumprisse a Constituição até o último centavo. Não faltou dinheiro. Foi numa época em que o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a 11 aposentados que entraram com uma ação judicial pedindo correção do valor das aposentadorias. Ele, Itamar Franco, mandou estender os efeitos dessa decisão para todos os aposentados e mandou pagar à vista, e não faltou dinheiro. No governo seguinte, do Lula, novamente outra leva de pedidos de expurgos inflacionários. Lula repetiu parcialmente o gesto de Itamar Franco, também reconheceu a dívida, mandou pagar a todos, mas mandou pagar parcelado, em 5 anos. E quem quisesse receber antes da hora, teria que firmar um acordo com o governo, abrindo mão de uma certa parte. Então, depende do ponto de vista que você olhe o problema previdenciário de tempos em tempos. Quer complementar? Sim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer uma coisa que a mim me parece muito importante, que não vejo na grande mídia, especialmente. O professor fala com muita propriedade sobre a necessidade de transparência das contas públicas. E isso é um problema que temos e que eu considero sério em todas as áreas. E na Previdência não é diferente. Então, seria muito produtivo para a sociedade que o governo mostrasse essas contas e que dissesse, efetivamente, separasse nessa contabilidade o que é recurso previdenciário, o que é despesa previdenciária, o que é recurso e a origem desses recursos assistenciais e qual é a despesa assistencial. Então, com isso, se separaria o que é a previdência urbana, o que é a previdência rural e o que é a assistência, além da saúde, naturalmente. Se nós tivéssemos essas contas publicadas, e é simples, a mim me parece ser simples fazer isso, parece que por sucessivos governos a gente não tem muita responsabilidade pela transparência das contas públicas. Então, acho, na minha opinião, esse é o ponto. Precisamos de clareza, nós precisamos de transparência das contas públicas na Previdência, porque isso esgotará esse debate se há ou não déficit previdenciário. E, de novo, com a informação, a gente suprime o discurso emocional de que é isso ou é aquilo. Nós não estamos vivendo num mundo... Faltou a palavra, como é que é essa palavra, gente? De dualidade...
Mas, enfim, precisamos considerar que não há o bom e o mal, né, em confronto. Nós precisamos compreender que as informações será a única forma, com informações, com transparência, de a gente melhorar o nível desse debate previdenciário. Há uma parcela desse suposto déficit que é conhecido e também pouco dito, é que todo mundo sabe que tem muitas empresas com atraso no recolhimento das contribuições dos seus trabalhadores. Outras empresas a quem historicamente é acreditado a responsabilidade de nunca terem contribuído, principalmente os bancos, sobre aplicações financeiras. Então, isso poderia entrar na conta desse suposto déficit como crédito que a União precisa recuperar e, como esse dinheiro faz falta, o Tesouro tem que adiantar. Mas está previsto em lei que é responsabilidade do governo arcar com os eventuais déficits do sistema de previdência. O governo, então, tem que ser mais eficaz na fiscalização e na execução desses débitos, né, que estão em aberto e que são milionários. Durante um certo tempo, chamaram a Justiça do Trabalho para ajudar a recuperar parte dessas dívidas que não são computadas na folha dos trabalhadores, especialmente incidentes sobre horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, que são verificados apenas nos processos judiciais. Então, em acordo em sentença trabalhista. Desde quando a Justiça do Trabalho passou a ajudar a Previdência Social na recuperação desses créditos, a Previdência passou a arrecadar somas consideráveis. E ainda assim persiste essa retórica de que ela é deficitária. Ela é deficitária se você olhar professor? As despesas da assistência e da saúde. E a quem interessa esse discurso de uma previdência deficitária? Ao mercado de previdência, ou seja, bancos, seguradoras financeiras, porque o produto delas é vendido segundo a política do medo, de que a previdência verdadeiramente venha a quebrar. Se você não tem essa perspectiva de longo prazo, de que ela vai funcionar perfeitamente, você não tem motivação para adquirir nenhum produto complementar. Então, é um mercado tocado a pânico. Vamos falar sobre previdência privada daqui a pouco, outras dúvidas também, e também sobre a previdência, né, a aposentadoria do servidor público. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Bom, por tudo que a gente conversou no primeiro bloco e também sobre o que algumas pessoas acabam dizendo, especialistas, uma reforma na Previdência é essencial de fato ou não? Há um consenso, pelo menos entre os juristas, de que a reforma é essencial. Mas ela deveria ser feita com lapsos temporais mais curtos para evitar saltos, degraus que viessem a sacrificar certas faixas etárias em detrimento de outras. Várias reformas possibilitariam
uma transição tranquila para fazer todas essas adequações. E é também Quem a pode opinião do dizer senhor? melhor é o professor Ivan, porque ele sabe quantas são as condicionantes de um cálculo atuarial, que leva em consideração a faixa etária de ingresso no mercado, o nível de educação dos trabalhadores, o nível de desemprego, são muitos fatores. Então, à medida que cada um deles fosse se evidenciando na frente de outros, isso deveria motivar pequenas reformas, a fim de adequá-la a uma transição mais tranquila. Porque nós estamos assistindo o crescimento da expectativa de vida e ninguém tem feito nada. Então ele passou a bola para o senhor, professor. Qual que é a reforma ideal da Previdência? Eu concordo com o professor de que há necessidade de se fazer reforma, mas eu gostaria de pendurar uma plaquinha em construção. Nós precisamos compreender que não há uma situação ótima. Vejam que em 30 anos o Brasil avançou na longevidade e nós ganhamos em expectativa de vida cerca de 10 anos. Mas eu pergunto a você e a cada um dos telespectadores, nós aqui, quem de nós quer trabalhar mais 7 e gozar mais 3 desses 10 que ganhamos? Ninguém. Ao contrário disso, nós queremos nos aposentar um pouco antes. Ora, se a gente aposenta antes e vive mais, nós vamos ficar por mais tempo na conta da despesa previdenciária. Então, quando falamos que lá no passado nós tínhamos uma situação extremamente confortável, hoje alguns falam em déficit, outros preferem evitar essa expressão. Veja, em 67, quando unificamos todas as políticas de previdência social no âmbito das empresas privadas, lá tínhamos 6 trabalhadores para cada aposentado. Hoje essa relação é menor que 2, já estamos em 1,7. E chegará um momento que teremos um trabalhador para cada aposentado, e essa conta, então, não se sustenta. Precisamos fazer algumas situações específicas, mas falar no Brasil em aumentar a idade para a aposentadoria, né, é uma comoção nacional, e não há uma força política, uma vontade política de tocar nessa situação. Então, precisamos considerar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem aposentadoria por tempo de trabalho. A grande maioria dos países considera apenas a idade. E nós vemos isso também, que não é só no Brasil. Vocês se lembram que o Sarkozy, há 5 anos, fez uma reforma que aumentou em 2 anos e meio a idade de aposentadoria na França, né? E não foi reeleito. Não é? Então, o que se diz aqui é que reformas da Previdência se faz no primeiro ano de mandato ou não se faz. E precisamos, então, compreender que há necessidade, eu mencionei aqui há pouco, do bônus demográfico, nós ainda estamos numa condição que permite que se faça algum trabalho na Previdência Social. Precisamos fazer muita coisa. Eu não defendo que, num determinado momento, se faça um corte, concordo plenamente com o professor Milton Tibal, que devemos, efetivamente, permanentemente vigiar a Previdência, de forma que a gente faça uma evolução lenta, gradual, para usar uma expressão antiga do nosso país, mas que seja efetiva. Algo interessante que o senhor diz, então, é da questão também do custo político, né? Me chamou a atenção isso, porque também tem o custo político, né? Você mexer com os aposentados, enfim, com os contribuintes que vão se aposentar daqui a pouco, mas já existe algum projeto, algum passo em relação a essa reforma, alguma proposta? A indicação que é antiga e é chamada de contra-reforma. Essa reforma deveria começar com a revogação do fator previdenciário, para permitir devolver ao trabalhador os excessos que foram tirados nas reformas Prometi anteriores. no primeiro bloco que a gente ia explicar, então, o que é o fator previdenciário, então vamos começar por ele. O que é, como que se dá o cálculo desse fator previdenciário, por favor? Esse fator previdenciário é uma etapa da operação de cálculo do valor da renda mensal do benefício previdenciário. Ele, na verdade, leva em consideração o gênero do segurado, se é homem ou se é mulher, a expectativa de vida e mais umas outras questões que quem entende melhor é o professor Ivan. Eu posso efetivamente falar do fator previdenciário, a tentativa de se estabelecer esse equilíbrio ou aproximar-se, né, de um equilíbrio, reduzido o déficit, aproximar-se de um equilíbrio. O fator previdenciário, então, ele considera efetivamente a expectativa de vida, tempo de contribuição,
alíquota de contribuição de empregados e de empregadores, e ele faz com que quem não atingiu ainda o fator previdenciário 1, porque é preciso que a gente diga isso, é possível ter um fator previdenciário igual a 1, não é? E aí não teríamos uma redução do benefício. Já que nós não implantamos, não tivemos condições políticas e a sociedade organizada não estava suficientemente organizada para lutar por esse direito, então o que se fez estabeleceu um fator previdenciário. Qual é a função dele? Ele diz o seguinte: uma pessoa que se aposenta aos 60 anos, e eu estou falando aqui de números que não tem um embasamento científico, não tem um estudo por trás disso, mas uma pessoa que tem 60 anos e que trabalhou por 40 anos, né, então ela teria um fator previdenciário 1. Ela se aposenta aos 60 anos. Pelos estudos demográficos que o IBGE produz, uma pessoa de 60 anos viveria mais 25. Tendo atingido vivo aos 60 anos, ela viveria até 85. Então, nós vamos pagar por 25 anos um valor equivalente a R$1.000 por mês. Está bem claro isso? Ora, se a pessoa se aposenta aos 55 e ela tem o direito, é assegurado o direito a ela se aposentar, mas nós vamos aplicar um redutor, um fator previdenciário. Então, vem fazer esse equilíbrio do tempo, porque aí eu vou pagar por 30 anos e não por 25, então, ao invés de pagar R$1.000, eu pagaria um valor menor, R$950 talvez, que seria o equilíbrio dessa conta. Está claro? Ora, um participante que tenha se postergado a aposentadoria, se aposenta aos 62 anos de idade, com 42 anos de serviço, ele terá um fator previdenciário maior do que 1. Então, ele terá não um fator redutor, mas um fator incrementador do seu valor do benefício. Mas eu pergunto ao telespectador: algum de vocês pensou em postergar a aposentadoria para receber mais do que o salário? E com a expectativa de vida, eu disse no início do programa que, segundo o IBGE, pode chegar a 81 anos em 2060, isso é um grande problema, né? Porque o trabalhador, como o senhor disse, se aposenta aos 54 anos, vai ficar 30 anos recebendo, e, enfim, é um grande problema. Na verdade, esse é o ponto. O fator previdenciário talvez não seja a melhor forma, e há discussões a respeito da melhor forma, mas a intenção do fator previdenciário é corrigir essa distorção. Veja que nós falamos no início que uma das variáveis que compõe o fator previdenciário é a expectativa de sobrevivência. Como ela está sequencialmente aumentando, pelas razões óbvias, nós queremos viver mais e queremos viver melhor, não é? Então, por conta disso, a cada ano, esse fator que vai aumentando e está no denominador de uma fração, vai reduzindo o fator previdenciário e, consequentemente, reduzindo o valor do benefício. Agora, esse benefício da aposentadoria, ele é corrigido de acordo com o aumento do salário mínimo ou também da inflação, professor? Essa é uma grande discussão e, por não estar suficientemente esclarecida, tem causado grandes sofrimentos na população de aposentados, e eu digo que leva algumas pessoas aos fármacos, à depressão e, quem sabe, à morte. Nós temos uma grande responsabilidade social por esse esclarecimento. Os benefícios concedidos são corrigidos pela variação da inflação. E agora, em janeiro de 2015, nós tivemos a correção de 6,33%, que foi a inflação do ano de 2014. O salário mínimo, desde há algum tempo, desde a Constituição, da nova Constituição de 1988, foi proposto que ele tivesse um ganho real. A própria Constituição impede que se atrele preços a múltiplos do salário mínimo. Ninguém pode receber um salário igual a 2 salários mínimos, ninguém paga um aluguel igual a um salário mínimo e meio. Isso não é permitido. A única associação é o piso previdenciário é igual ao salário mínimo. Mas se existe um ganho real, por que muitos aposentados ainda precisam continuar trabalhando, embora já estejam aposentados? Seria a hora, então, de descansar. Eles têm que continuar trabalhando. No Brasil, nós vivenciamos a situação de que a aposentadoria é uma forma de você aumentar a sua renda. Então, ninguém pensa na aposentadoria. Quando eu digo ninguém, eu quero dizer a grande parte da sociedade, naturalmente, permita aqui o exagero, mas a grande parte da sociedade imagina que quer antecipar a aposentadoria para manter um salário. Uma renda, né? Ter uma renda adicional, e aí volta ao mercado de trabalho para aumentar a renda. Então, veja uma situação específica e muito clara. Uma pessoa que ganha um salário mínimo,
ela se aposenta e ganha um salário mínimo. E ela vai trabalhar e consegue outro emprego que ganha um salário mínimo. Então, do ponto de vista pessoal, claro que ela teve um ganho, é claro que ela quer fazer isso, isso é extremamente adequado para ela. Mas, do ponto de vista social, nós estamos dizendo que ela voltou ao mercado de trabalho e não conseguiu um trabalho que lhe desse um valor melhor do que a aposentadoria que tem. Está claro? Então, a aposentadoria no Brasil, de novo, como tem essa carga emocional, as pessoas imaginam se aposentando para continuar trabalhando na mesma, numa outra função, mas para aumentar a renda. Essa é uma visão que, infelizmente, temos no Brasil por grande parte da sociedade. Para fugir do que eles chamam, muitas das vezes, de problemas da Previdência, algumas pessoas recorrem, então, à Previdência privada. Quero saber, então, como é que funciona essa Previdência privada. Ela deve ser entendida como um complemento à Previdência Social, né, do governo, enfim. Ou não, ela pode ser uma alternativa? Primeiro eu tenho que fazer uma correção, porque Previdência privada está fora do contexto do direito social da Constituição. Previdência privada faz parte do Sistema Financeiro Nacional, no artigo 192 da Constituição. Previdência privada é poupança privada, no mesmo sentido da caderneta de poupança. A única coisa que difere a previdência privada da poupança é que ela vem estimulada com alguma renúncia fiscal para beneficiar o investidor. Então, ele investe para o consumo e não propriamente para obter nenhum benefício previdenciário. É diferente da previdência complementar. A previdência complementar está contemplada no capítulo da ordem social, mas não integra a Seguridade Social. Nós temos duas grandes áreas da proteção social. A que está dentro da Seguridade, a que está fora da Seguridade. A que está dentro da Seguridade é responsabilidade do Estado, porque o Estado assumiu a responsabilidade de administrar a proteção social. Essa história é longa, vem do século XV, 1400 e pouco, antes de, mais ou menos da época em que espanhóis e portugueses estavam dividindo o mundo entre eles com o Tratado de Tordesilhas. E se aperfeiçoou em meados do século XVIII. O Estado foi lento e gradativamente tomando da Igreja Católica a condução da assistência social. Quando surgiu a Seguridade Social, o Estado já estava perfeitamente assenhoreado da questão da saúde, da assistência social e encampou também a Previdência. Então é isso que a Seguridade difere da Previdência. A Previdência é meramente um sistema de poupança coletiva, que você pode organizar com qualquer grupo de trabalhadores. Quando você faz isso sem a participação do Estado, sem o apelo de lei para impor isso compulsoriamente, quando você faz isso no âmbito de trabalhadores, empregados de uma determinada empresa, ou de servidores públicos, servidores de Estado, de determinados estados e municípios, você tem ali perfeitamente definido um regime de previdência que pode ser administrado de forma privada. O conceito internacionalmente aceito de previdência é baseado em 3 pilares. Num primeiro pilar, ela tem que ser universal e compulsória e os governos se responsabilizando por isso. Um segundo pilar deveria ser uma previdência complementar, no Brasil organizada de forma capitalizada, em que fosse um esforço do empregado e do empregador. E num terceiro pilar, aí sim, uma preparação individual para que a pessoa tivesse a manutenção da sua renda. No Brasil se determinou, e nós temos várias situações específicas, mas se determinou que essa universalidade iria até o teto da Previdência, que neste ano de 2015 é R$ 4.663,75. Então, esse é o teto da Previdência. Acima desse valor, a Previdência não paga benefícios. Para salários acima desse, as pessoas devem efetivamente procurar a previdência complementar. E aí nós precisamos dizer que a previdência complementar aqui, concordamos plenamente, está fora do âmbito da previdência social, é o artigo 202 da Constituição, e ela então prevê como privada, prevê os critérios de capitalização. Nós temos 2 formas no Brasil que chamamos de previdência fechada e previdência aberta. A previdência aberta é aquela que as grandes instituições financeiras autorizadas
vendem, e você pode chegar em qualquer agência bancária e solicitar uma previdência, essa é a previdência aberta. E tem aquelas fechadas, que é produzida por empresa ou por grupos de empresa, e nós temos aí a Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, aqui no estado de Minas, né, a Forluz da CEMIG e tantas outras aqui. Esse conceito, então, é uma previdência que é complementar, para complementar efetivamente a renda daquele conjunto de empregados. Ela é fechada e permite sua adesão desses empregados. Então, tem esse mesmo conceito. Então, são várias as formas de previdência, como já bem disse o Dr. Milton, e a previdência complementar cumpre o seu papel aos meus olhos, né, e tem essa responsabilidade social, e tem feito esse trabalho. Agora, há efetivamente conflitos de interesses aí, comerciais, alguns outros interesses que podem gerar alguma tensão e, de novo, e mais uma vez, a gente ainda tem um debate emocional. A gente precisa trazer a razão que Sócrates ensinava, né? Precisamos retirar as pessoas do mundo do senso comum para o mundo da reta razão. E só faremos isso com conhecimento. Do ponto de vista da razão jurídica, a complementação da aposentadoria surgiu no âmbito da empresa. Por isso, ela é uma matéria trabalhista. E é isso que justifica o fato do artigo 7º da Constituição Federal estabelecer no seu inciso 24º que a aposentadoria é direito trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal ignorou isso. Ignorou toda uma jurisprudência construída no Brasil pelo Tribunal Superior do Trabalho em relação à complementação da aposentadoria instituída por regulamentos de empresa no âmbito das empresas. O objetivo dessa previdência complementar é justamente ampliar os ganhos do trabalhador, coisa que a Previdência Social nunca se comprometeu a dar uma renda completa, integral e efetiva. É sempre no limite mínimo. Por isso, no passado, quando as caixas foram extintas e as empresas tinham que devolver recursos, elas prometeram, não, além do que a Previdência pagar, nós vamos complementar. E por isso, a complementação de aposentadoria, sob o ponto de vista dos administradores de empresa, é visto como uma nova forma de remuneração. Salário futuro ou salário diferido. Eu deixo de te pagar o salário hoje, segrego aquilo na folha de pagamento e a consequência imediata é que, sob essa parte segregada, não incidirá contribuição social, PIS, PASEP, contribuição de previdência e outras contribuições. Vamos falar um pouquinho, professor, desculpa, a gente está terminando o programa, vamos falar um pouquinho sobre a mudança na aposentadoria dos servidores públicos, né? Houve uma mudança recentemente, a criação de um fundo, a FUNPRESP. Quero saber se também vai por esse lado assim de uma aposentadoria complementar e como que vocês avaliam então essa mudança? Diferença fundamental é como nós dissemos, o melhor sistema de proteção social é um bom emprego. Na área trabalhista, empregador é a empresa. O Estado impõe direitos trabalhistas, obrigações trabalhistas para as empresas. Para o Estado é custo zero. O Estado impõe esses custos à empresa e ela repassa para os seus clientes, para os seus consumidores. Não existe nenhum mistério nisso. Por isso é que a lei precisa de uma anterioridade de 90 dias para ser aplicada, para que a empresa possa repassar isso para as faturas, para só depois de 90 dias ultimar o acréscimo das alíquotas, das bases de incidência. Mas essa criação do Estado, o Estado se confunde com o empregador. Não existe a empresa, porque o Estado não é empresa. Estado é pessoa jurídica de direito público interno. E como nós temos o princípio do federativo, nós temos vários níveis de administração. A União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal, que é o único município federal que existe no Brasil, com status de Estado-membro, e os municípios. Consequentemente, nós temos, no âmbito federal, um regime de previdência para o servidor público efetivo. Os que não são efetivos não foram expulsos desse regime e
foram mandados para dentro do regime geral de previdência social. Os estados membros da federação têm, em média, 2 a 3 regimes de previdência para os seus servidores. Em Minas Gerais, nós temos o IPSENG para o servidor efetivo do estado, o IPLENG para o servidor da Assembleia Legislativa e o IPSM para os servidores militares. E a emenda 47 impôs que todos esses regimes próprios fossem administrados por uma entidade única em cada estado. Por isso, a gestão desses 3 regimes foi entregue a uma outra entidade aqui no estado de Minas, Uniprev, se não me engano. E temos os municípios. Dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, cerca de 2.300 têm regimes próprios e 2.800 não têm. Esses servidores que não têm regime próprio caem no regime geral da Previdência Social. Os municípios serão tratados com o mesmo rigor com que a lei trata as empresas e os servidores serão tratados com o mesmo rigor que a lei trata o segurado do regime geral. Para eles não há diferença nenhuma. Para os que têm regime próprio, a Constituição permite que seja criado um regime de previdência complementar. A Lei 9.717, que regula esses regimes próprios, parte de uma premissa do ponto de vista atuarial de que é inviável você administrar um regime complementar com menos de 1.000 contribuintes. Mas para poder terminar aqui, é interessante para o servidor aderir a esses fundos, como a FUNPRESP, por exemplo? Bom, nós precisamos caracterizar essa situação, né? Antes da existência do FUNPRESP, e aí nós estamos falando de 2012, quando em abril foi assinada a lei que criou a Previdência Complementar do Servidor Público Federal, nós tínhamos 2 situações de previdência. O trabalhador da empresa privada, esse sim era regido, até hoje, regido pelo regime geral de previdência social e tinha um teto. Aos servidores federais não tinha nenhum teto. Então, se uma pessoa recebesse R$20.000, ao se aposentar, receberia esses R$20.000 integralmente, tá bem? Era essa a forma. Bom, a partir da criação, então, do FUNPRESP, o que se estabeleceu? O limite do regime geral foi estendido para os novos servidores, aqueles que fossem contratados a partir da implementação do FUNPRESP. Como já está implantado, hoje, alguém que faça um concurso público, entrará no concurso público federal, entrará no serviço público federal para receber, esperando receber uma aposentadoria até o limite de R$ 4.663. Aquele que tiver um salário maior pode aderir ao FUNPRESP, terá, então, uma previdência complementar e privada e regida pelo artigo 202 da Constituição Federal. Essa situação específica coloca o FUNPRESP como uma previdência privada, complementar e regida pelo regime financeiro de capitalização. Está claro? Bom, além disso, ela deu a oportunidade daqueles que já estavam na condição de servidores na época da implantação do FUNPRESP a migrarem para esse novo regime. Então, eu tenho a impressão, não vi números, né, não conheço os números, mas que uma migração deverá ser muito pequena. Só se justificaria migrar para de um plano, né, antigo para o plano novo, um participante que tivesse 20 anos de idade, que tivesse 30, 35 anos de se aposentar, porque ele teria contribuições ao longo de 35 anos que formaria provavelmente um patrimônio maior do que lhe garantia essa renda após a aposentadoria. Tá certo? Então, eu entendo que os servidores, e o grande conjunto de servidores está aí há 5, 10 anos de se aposentar, esse grupo efetivamente não deve fazer a migração. Ok, infelizmente nosso tempo terminou aqui, ficou faltando algumas perguntas, mas os convido para voltar aqui outras vezes para a gente poder discutir mais sobre a Previdência. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Eu é que agradeço, estamos à disposição. Obrigado, professor. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.